Ela descobriu a verdade mais chocante sobre sua origem, mas alguém estava disposto a tudo para silenciá-la para sempre. Às vezes, o passado que enterramos volta à superfície de formas que jamais imaginamos, transformando nossa vida em um quebra-cabeças onde cada peça revelada muda completamente o desenho que pensávamos conhecer. Antes de descobrir os segredos que mudarão tudo nesta história, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novas narrativas emocionantes todos os dias. Deixe nos comentários de que cidade você está assistindo e aproveite para dar aquele like que nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias que tocam o coração. A sala de reuniões do 22º andar do edifício empresarial Torre Sul, no centro de Caxias do Sul, estava repleta de executivos em ternos caros quando Clarice Ferreira ajustou nervosamente a blusa azul marinho e se posicionou diante da tela gigante. O aroma intenso de café expresso, misturado aos perfumes importados, criava uma atmosfera densa naquela manhã gelada de janeiro que mudaria sua vida para sempre. Aos 24 anos, Clarice trabalhava como analista de marketing na Vasconcelos Telecomunicações há apenas 6 meses, mas sua determinação em provar que merecia estar ali a havia levado a se preparar durante semanas para aquela apresentação. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto segurava o controle remoto, consciente de que todos os olhares estavam fixos nela, especialmente os do jovem diretor Augusto Bernardes, cujos olhos escuros pareciam atravessá-la com uma intensidade perturbadora. Senhores, conforme solicitado pelo Conselho Administrativo, nossa análise de mercado para o primeiro trimestre revela oportunidades significativas de expansão na região da Serra Gaúcha, começou Clarice, sua voz firme, apesar da ansiedade que sentia crescer no estômago. O coronel Evandro Vasconcelos, patriarca de 68 anos que construíra o império das telecomunicações, observava da cabeceira da mesa com seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados e o terno italiano impecável. Ao seu lado direito, sua neta Camila Vasconcelos, elegante em um vestido vermelho discreto, tomava notas em um tablet dourado, ocasionalmente lançando olhares curiosos para a jovem apresentadora. Os dados demonstram que nossa penetração de mercado em cidades como Bento Gonçalves e Gramado ainda está abaixo do potencial, continuou Clarice, clicando para o próximo slide. Propomos uma estratégia integrada que combine marketing digital com ações presenciais durante os festivais de inverno da região. Foi então que aconteceu. Uma tontura súbita tomou conta de Clarice, fazendo as palavras se embaralharem em sua boca. A sala pareceu girar ao seu redor. Os rostos dos executivos se transformando em borrões indefinidos. O controle remoto escorregou de suas mãos, produzindo um ruído seco ao cair no piso de mármore. Desculpem, eu... Clarice tentou se apoiar na mesa, mas suas pernas falharam. O mundo escureceu por completo quando seu corpo desabou no chão, provocando um alvoroço imediato na sala. Vozes se misturaram em uma cacofonia de preocupação e confusão, enquanto o perfume caro dos executivos dava lugar ao cheiro antisséptico que logo dominaria sua vida. Quando Clarice despertou, a primeira coisa que percebeu foi o bip regular de monitores cardíacos. Suas pálpebras pesavam como chumbo e levou alguns segundos para conseguir abri-las completamente. O teto branco do Hospital São Lucas a recebeu com suas luzes fluorescentes frias, uma realidade muito diferente da sala de reuniões onde estava há algumas horas. Finalmente acordou, disse uma voz feminina suave. Clarice virou a cabeça devagar e encontrou o rosto preocupado de Camila Vasconcelos, que segurava um buquê de lírios brancos. Você nos deu um susto terrível. O que aconteceu? Clarice tentou se sentar, mas uma dor de cabeça latejante a fez desistir. A apresentação, Muc. Esqueça a apresentação. Camila puxou uma cadeira para mais perto da cama. O importante agora é sua saúde. O Dr. Henrique já fez vários exames, mas ainda estamos aguardando alguns resultados. Clarice observou a herdeira da empresa com surpresa. Por que alguém tão importante estaria ali, cuidando de uma simples funcionária? Camila Vasconcelos era conhecida por sua elegância e distanciamento aristocrático,
mas naquele momento demonstrava uma humanidade inesperada. Não precisava ter vindo, murmurou Clarice constrangida. Não sou importante o suficiente para... Não diga isso, Camila a interrompeu com firmeza. Qualquer pessoa da nossa equipe é importante, e você... Você me lembra alguém? Antes que Clarice pudesse perguntar o que isso significava, a porta do quarto se abriu e entrou o Dr. Henrique Tavares, um homem de meia idade com expressão séria. Atrás dele vinha Augusto Bernardes, impecável mesmo naquele ambiente hospitalar, mas com uma frieza no olhar que Clarice não conseguia decifrar. Senhorita Ferreira, disse o médico consultando uma prancheta, precisamos conversar sobre os resultados dos seus exames. O tom grave na voz do Dr. Tavares fez o estômago de Clarice se contrair. Ela notou como Augusto permanecia encostado na parede, observando a cena com uma intensidade quase predatória, enquanto Camila inconscientemente segurou sua mão. O que foi que encontraram? Perguntou Clarice, embora parte dela já temesse a resposta. Seus exames de sangue revelaram algumas alterações preocupantes. O médico pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Precisaremos fazer investigações mais detalhadas, mas há indícios de uma condição que afeta a produção das células sanguíneas. É algo que requer tratamento imediato e acompanhamento especializado. As palavras do médico ecoaram no quarto como um eco distante. Clarice sentiu o mundo desabar ao seu redor pela segunda vez naquele dia, mas desta vez estava consciente para sentir cada fragmento da realidade se despedaçando. Doutor, a voz de Camila cortou o silêncio tenso. Quais são as opções de tratamento? E os custos? O tratamento é complexo e caro, Dr. Tavares admitiu. Estamos falando de quimioterapia, possíveis transplantes, medicamentos importados. Facilmente pode chegar a centenas de milhares de reais. Clarice fechou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem suas pálpebras. Como uma jovem de origem humilde, criada pela tia após perder os pais ainda criança, poderia custear um tratamento daqueles? Seu salário de analista mal cobria as despesas básicas do apartamento minúsculo que dividia com 2 colegas na periferia de Caxias do Sul. Não se preocupe com isso agora, disse Camila com determinação. O importante é começar o tratamento o quanto antes. Augusto finalmente se manifestou, sua voz cortante como uma lâmina. Camila, talvez devêssemos deixar a senhorita Ferreira descansar. Ela precisa processar essas informações e tomar suas próprias decisões. Havia algo no tom de Augusto que fez Clarice abrir os olhos e encará-lo. Por uma fração de segundo, ela viu algo que a perturbou profundamente. Satisfação, como se o diagnóstico terrível fosse exatamente o que ele esperava ouvir. Tem razão. Camila se levantou, mas sua voz carregava hesitação. Clarice, vou deixar meu cartão. Se precisar de qualquer coisa, me ligue. Qualquer coisa mesmo. Depois que saíram, Clarice ficou sozinha com seus pensamentos e o som hipnótico dos monitores. Algo não fazia sentido na presença de Augusto ali. Durante os 6 meses em que trabalhara na empresa, ele mal havia dirigido uma palavra a ela. Por que agora demonstrava tanto interesse em seu estado? Sua intuição, sempre aguçada desde criança, gritava que havia mais por trás daquela situação do que aparentava. A forma como ele a observara durante a apresentação, a frieza calculada em seus olhos quando o médico deu o diagnóstico, e principalmente aquela satisfação sutil que ela captara em sua expressão. Um fragmento de memória surgiu sem aviso. Um sonho recorrente que a assombrava desde a infância, sempre nebuloso e confuso. Uma mansão grande, vozes altas discutindo, e uma menina mais velha segurando sua mão enquanto caminhavam por um corredor escuro. Até aquele momento, sempre pensara que eram apenas pesadelos sem significado. Mas por algum motivo, estar naquele hospital, cercada pela vulnerabilidade e pela incerteza, fez aquelas imagens ganharem uma nitidez perturbadora. Era como se a proximidade da mortalidade estivesse desbloqueando partes de sua mente que permaneceram adormecidas por anos. A enfermeira entrou para verificar os sinais vitais, interrompendo seus devaneios. Era uma mulher madura, de cabelos grisalhos e sorriso maternal, que se apresentou como Rosana.
Como está se sentindo, querida? Perguntou a enfermeira, ajustando o soro. Confusa, Clarice respondeu honestamente. Sinto como se minha vida tivesse mudado completamente em questão de horas. Rosana a observou com uma expressão estranha, quase nostálgica. Às vezes a vida nos prega peças assim, mas tenho uma sensação boa sobre você. Há uma força em seus olhos que me lembra... A enfermeira pausou, parecendo se dar conta de que estava falando demais. Lembra o quê? Nada, querida. Só uma impressão tola de uma velha enfermeira. Rosana sorriu, mas seus olhos carregavam uma melancolia que Clarice não conseguiu interpretar. Quando finalmente conseguiu adormecer naquela primeira noite no hospital, Clarice foi visitada novamente pelos sonhos. Mas desta vez eles vieram com uma clareza aterrorizante. Ela via a si mesma como uma criança pequena, correndo pelos jardins de uma propriedade imensa. Havia uma fonte no centro, com peixes dourados nadando em círculos preguiçosos. E havia vozes. Vozes que gritavam em algum lugar da casa, cheias de raiva e desesperança. Uma mulher chorava inconsolavelmente, enquanto um homem bradava sobre traição e vingança. No meio do caos, alguém a pegou no colo e a carregou para longe, sussurrando palavras de consolo que ela não conseguia compreender. Clarice acordou com lágrimas nos olhos e o coração disparado. Pela primeira vez em sua vida adulta, teve a certeza absoluta de que aqueles não eram apenas sonhos, eram memórias. Memórias de uma vida que alguém havia feito questão de apagar de sua mente. A pergunta que a assombrava agora era: quem tinha tanto poder e motivação para roubar-lhe o passado? E por que, justamente quando estava descobrindo a verdade, sua vida havia sido ameaçada por uma doença misteriosa? Enquanto observava o amanhecer pintando o céu de Caxias do Sul através da janela do hospital, Clarice tomou uma decisão que mudaria tudo. Não importava o que custasse, ela descobriria a verdade sobre seu passado. E se alguém havia tentado silenciá-la através da doença, essa pessoa havia subestimado completamente sua determinação. A jovem funcionária de marketing humilde estava prestes a se transformar em uma mulher que não descansaria até desvendar todos os segredos que haviam moldado sua existência. Mesmo que isso significasse confrontar as pessoas mais poderosas da cidade e descobrir que sua vida inteira havia sido construída sobre uma mentira cuidadosamente orquestrada. 3 dias depois do diagnóstico, Clarice recebeu alta médica, com uma lista extensa de medicamentos e um cronograma rigoroso de consultas que determinariam seu futuro. A manhã estava ensolarada quando ela saiu do Hospital São Lucas, carregando uma pequena mala com os poucos pertences que havia trazido, mas sentia como se estivesse deixando para trás muito mais do que apenas um quarto de hospital. Augusto Bernardes a esperava no estacionamento, encostado em seu Mercedes preto, vestindo um terno cinza que realçava seus olhos escuros. Pela primeira vez em dias, Clarice sentiu seu coração acelerar por um motivo que não tinha nada a ver com sua condição médica. Durante os 6 meses em que trabalhara na Vasconcelos Telecomunicações, havia nutrido uma paixão secreta pelo jovem diretor, admirando sua inteligência e determinação de longe. Pensei que poderia precisar de uma carona, disse ele, abrindo a porta do passageiro, com um sorriso que fez Clarice esquecer momentaneamente todas as suas suspeitas. Não precisava se incomodar, respondeu ela, mas aceitou a gentileza, acomodando-se no banco de couro macio. O interior do carro cheirava a perfume masculino caro e couro italiano. Durante os primeiros minutos da viagem pelas ruas de Caxias do Sul, eles conversaram sobre amenidades, o trânsito matinal, o tempo que prometia esquentar apesar do inverno, os planos da empresa para o próximo trimestre. Mas Clarice percebia uma tensão subjacente na postura de Augusto, como se ele estivesse medindo cada palavra. Clarice, disse ele finalmente, parando em um semáforo perto do centro da cidade. Precisamos conversar sobre uma situação delicada. O tom sério fez o estômago dela se contrair. Do que se trata? Augusto desviou o olhar, fixando-se no movimento dos pedestres na calçada. Nos últimos meses eu desenvolvi sentimentos por você. Sentimentos que vão além do profissional. As palavras que Clarice havia sonhado ouvir durante tanto tempo
finalmente saíram dos lábios dele, mas a forma como foram ditas a encheu de apreensão em vez de alegria. Eu também sinto algo especial por você, admitiu ela surpresa com sua própria coragem. É exatamente isso que torna essa situação tão difícil. Augusto suspirou profundamente. Clarice, eu não posso construir um relacionamento com alguém cuja vida está ameaçada. Não posso passar pela dor de perder alguém que amo novamente. As palavras atingiram Clarice como um soco no estômago. Novamente? Perdi meu pai muito jovem, explicou Augusto, ainda evitando seu olhar. A dor foi devastadora. E agora, sabendo sobre sua condição, percebo que não tenho força emocional para viver com a incerteza constante de poder perdê-la a qualquer momento. Clarice sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Então está me abandonando porque estou doente? Não é abandono, ele se defendeu, mas sua voz soava ensaiada. É autopreservação. Você precisa focar em sua recuperação e eu preciso proteger meu coração de mais uma perda devastadora. O semáforo abriu, mas Augusto não moveu o carro. Outros motoristas começaram a buzinar, mas ele parecia alheio ao caos que havia criado no trânsito. Me leva para casa, disse Clarice, sua voz baixa, mas firme. Clarice, agora. O resto da viagem transcorreu em silêncio absoluto. Quando chegaram ao modesto prédio de apartamentos na periferia onde Clarice morava, ela saiu do carro sem se despedir, carregando sua mala e um coração despedaçado. Pela janela de seu apartamento no terceiro andar, assistiu o Mercedes preto desaparecer no trânsito, levando consigo seus últimos vestígios de inocência sobre o caráter das pessoas. Suas duas colegas de apartamento estavam no trabalho, deixando-a sozinha com seus pensamentos e a pilha de medicamentos que agora dominaria sua rotina. Sentada em sua cama estreita, Clarice olhou para os frascos de remédios caros e se perguntou como conseguiria pagar por tudo aquilo com seu salário de analista júnior. O telefone tocou, interrompendo sua espiral de preocupações. Era Camila Vasconcelos. Clarice, como está se sentindo? Conseguiu chegar em casa sem problemas? Estou bem, mentiu ela. Augusto me deu uma carona. Houve uma pausa do outro lado da linha. Augusto? Ele não mencionou que a levaria para casa quando conversamos hoje cedo. Conversaram sobre mim? Na verdade, sim. Queria discutir sua situação com ele, já que vocês trabalham no mesmo departamento. Camila hesitou. Ele pareceu distante quando mencionei seu nome. Quase indiferente. A revelação confirmou as suspeitas de Clarice sobre a frieza de Augusto no hospital. Sua declaração no carro havia sido apenas uma desculpa elaborada para se afastar dela. Camila, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que está sendo tão gentil comigo? Mal nos conhecemos. Outra pausa longa. Há algo em você que me toca profundamente. Não sei explicar, mas desde o primeiro dia em que a vi na empresa, tive uma sensação de familiaridade, como se já nos conhecêssemos de alguma forma. Essa admissão ecoou as próprias sensações confusas que Clarice experimentara em relação a Camila. Havia momentos em que a herdeira sorria, de uma forma que despertava ecos distantes em sua memória, como músicas que reconhecemos, mas não conseguimos nomear. Gostaria de conversar pessoalmente, disse Camila. Que tal almoçarmos juntas amanhã? Conheço um lugar tranquilo onde podemos falar sem interrupções. Clarice aceitou, curiosa para entender melhor os motivos por trás da generosidade inesperada da neta do dono da empresa. Depois de desligar, ela se olhou no espelho do banheiro e tentou enxergar o que havia nela que provocava reações tão distintas em pessoas diferentes. A frieza calculada de Augusto, a familiaridade nostálgica de Camila e a estranha melancolia da enfermeira Rosana. Naquela noite, os sonhos retornaram com intensidade renovada. Desta vez ela via claramente o rosto da menina mais velha que aparecia em suas memórias fragmentadas. Era uma criança de cabelos castanhos ondulados e olhos verdes expressivos, com cerca de 6 ou 7 anos a mais que ela. A menina segurava sua mão com proteção maternal enquanto caminhavam por um jardim luxuoso onde rosas vermelhas floriam em canteiros perfeitamente alinhados. Não se preocupe, pequena.
sussurrava a menina mais velha. Vou sempre tomar conta de você, sempre. Clarice acordou com as palavras ecoando em sua mente e uma sensação perturbadora de perda. Quem era aquela menina? E por que suas promessas de proteção soavam como um eco distante de algo que realmente acontecera? Na manhã seguinte, ela se arrumou com cuidado especial para o almoço com Camila. Escolheu seu melhor vestido, um azul marinho simples que realçava seus olhos castanhos, e prendeu os cabelos em um coque baixo. Embora sua situação financeira fosse precária, fazia questão de manter sua dignidade e apresentação impecáveis. Camila a esperava no restaurante Vila Toscana, um local elegante no centro de Caxias do Sul, frequentado pela elite local. A herdeira estava deslumbrante em um vestido branco, que contrastava com seus cabelos escuros, mas Clarice notou uma ansiedade sutil em seus movimentos. Você está linda, disse Camila, beijando-a no rosto, como se fossem amigas íntimas há anos. Obrigada pelo convite. Este lugar é lindo. É um dos favoritos da família. Meu avô trouxe minha mãe aqui quando ela era pequena. Durante o aperitivo, conversaram sobre assuntos gerais. A cidade, o trabalho, os planos para o futuro incerto que Clarice agora enfrentava. Mas conforme a refeição progredia, Camila se tornava visivelmente mais emotiva. Clarice, posso confessar algo? Perguntou ela, brincando com o guardanapo de linho. É claro. Desde criança, sempre senti como se alguma parte importante de mim estivesse faltando. Como se houvesse um vazio que nunca consegui preencher, não importa quantos privilégios ou oportunidades eu tenha. Clarice parou de comer, intrigada pela vulnerabilidade inesperada. Meu avô me criou depois que meus pais morreram em um acidente quando eu tinha 12 anos. Ele me deu tudo o que uma menina poderia desejar: educação nas melhores escolas, viagens pelo mundo, acesso a qualquer coisa que quisesse. Mas sempre houve essa sensação de que algo essencial estava faltando. Como o quê? Uma irmã. Camila disse simplesmente. Sempre sonhei em ter uma irmã. Alguém com quem pudesse compartilhar segredos, crescer junto, ter uma conexão verdadeira que fosse além do dinheiro e do poder. As palavras atingiram Clarice como um raio. A menina mais velha de seus sonhos, sempre protetora, sempre carinhosa. Seria possível? Camila, disse ela cuidadosamente, você já teve sonhos ou memórias sobre uma criança mais nova? Uma menina que você protegia? O rosto de Camila empalideceu visivelmente. Como você pode saber disso? Porque eu sonho com uma menina mais velha que me protegia. Cabelos castanhos, olhos verdes, sempre dizendo que cuidaria de mim. Elas se encararam por longos segundos, o peso da revelação pairando entre elas como uma tempestade prestes a explodir. Isso não é possível, murmurou Camila. Meu avô me disse que sempre fui filha única. E eu cresci com minha tia depois que meus pais morreram quando eu era bebê, acrescentou Clarice. Mas os sonhos, eles parecem tão reais. Camila pegou sua bolsa com mãos trêmulas e tirou o telefone. Preciso fazer uma ligação. Ela discou um número e esperou. Dr. Medeiros, é Camila Vasconcelos. Preciso que o senhor me encontre no escritório hoje à tarde. É sobre meu histórico médico e outros assuntos familiares. Depois de desligar, ela olhou para Clarice com uma mistura de excitação e medo. Dr. Medeiros era o médico da família quando eu era criança. Se há algo sobre meu passado que meu avô ocultou, ele saberia. E se descobrirmos que somos irmãs? Camila terminou a frase que Clarice não conseguira pronunciar. Então significa que alguém muito poderoso trabalhou muito duro para nos separar. E a pergunta que me assombra é: por quê? Naquele momento, sentadas naquele restaurante elegante cercadas por conversas banais de outros clientes, ambas perceberam que haviam tropeçado em algo muito maior do que uma simples coincidência de sonhos. Estavam prestes a descobrir uma verdade que alguém havia investido tempo e recursos consideráveis para ocultar. Clarice, disse Camila pegando sua mão por cima da mesa. Independente do que descobrirmos, quero que saiba que não a deixarei enfrentar essa doença sozinha. Se precisa de dinheiro para o tratamento, eu vou ajudar. Não posso aceitar caridade. Não é caridade, é família cuidando de família.
Mesmo sem confirmação oficial, ambas já sentiam a verdade reverberando em seus corações. Haviam sido separadas por razões que ainda desconheciam, mas o destino as havia reunido no momento em que Clarice mais precisava de apoio. O que elas não sabiam era que sua conversa estava sendo observada de longe por alguém que tinha muito a perder se a verdade sobre o passado viesse à tona. Augusto Bernardes, sentado em uma mesa discreta no canto do restaurante, fazia anotações em um pequeno caderno, sua expressão endurecendo a cada palavra que conseguia captar. A aproximação entre as duas mulheres era exatamente o que ele havia tentado evitar ao se afastar de Clarice. Mas agora era tarde demais para a contenção. Teria que acelerar seus planos antes que elas descobrissem verdades que poderiam destruir tudo pelo que havia trabalhado durante anos. Quando Camila e Clarice deixaram o restaurante abraçadas como irmãs há muito perdidas, Augusto permaneceu em sua mesa, planejando os próximos movimentos em um jogo perigoso, onde as apostas acabavam de ficar muito mais altas. O consultório do Dr. Medeiros ocupava uma sala elegante no edifício médico mais antigo de Caxias do Sul, com estantes repletas de livros encadernados em couro e diplomas emoldurados que atestavam décadas de experiência. O cheiro de antisséptico misturado ao aroma de café forte criava uma atmosfera que remetia a confidências guardadas e segredos médicos preservados ao longo de gerações. Camila chegou acompanhada de Clarice, que insistira em estar presente para qualquer revelação que pudesse esclarecer os sonhos perturbadores que ambas compartilhavam. Doutor Medeiros, um homem robusto de cabelos completamente brancos e óculos de armação dourada, as recebeu com a cordialidade formal de quem atendera a família Vasconcelos por mais de 40 anos. Camila, minha querida, disse ele, beijando-a no rosto com o carinho de um tio distante. Há anos não a via. Está se tornando cada dia mais parecida com sua mãe. Doutor, esta é Clarice Ferreira, uma amiga muito especial, Camila apresentou, hesitando sobre como defini-la sem revelar suas suspeitas. Dr. Medeiros cumprimentou Clarice com educação, mas ela notou como seus olhos se demoraram em seu rosto com uma expressão de reconhecimento perturbador, como se estivesse vendo um fantasma. Sentem-se, por favor, disse ele, acomodando-se atrás de sua mesa de mogno. Sua ligação mencionou questões sobre seu histórico médico e assuntos familiares. O que posso esclarecer? Camila respirou fundo antes de começar. Doutor, preciso saber se há algo sobre minha infância que meu avô possa ter ocultado. Especificamente, se eu tive uma irmã. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Medeiros removeu os óculos, limpou-os cuidadosamente e os recolocou, claramente ganhando tempo para decidir como responder. Por que essa pergunta depois de tantos anos? Porque tenho sonhos, memórias fragmentadas de uma criança menor que eu protegia, e porque... Ela olhou para Clarice. Conheci alguém que tem sonhos similares, mas de uma perspectiva diferente. Dr. Medeiros voltou sua atenção para Clarice, estudando seu rosto com intensidade crescente. Qual é seu nome completo, jovem? Clarice Ferreira, mas quando criança era Clarice Santos, antes de minha tia me adotar informalmente. O médico empalideceu visivelmente. E sua data de nascimento? 15 de março de 1999. Dr. Medeiros se levantou abruptamente, dirigindo-se ao arquivo que ocupava uma parede inteira de seu consultório. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto procurava entre pastas antigas, organizadas meticulosamente por data. Doutor, disse Camila, a ansiedade transparecendo em sua voz, o que está procurando? Algo que jurei nunca revelar, ele murmurou, retirando uma pasta volumosa. Mas talvez seja a hora da verdade vir à tona. Ele retornou à mesa com documentos amarelados pelo tempo e fotografias antigas. A primeira foto que mostrou era de duas meninas. Uma de aproximadamente 7 anos com cabelos castanhos ondulados e olhos verdes expressivos, e outra de cerca de 2 anos, de cabelos mais escuros e sorriso travesso. Camila ofegou, reconhecendo imediatamente a si mesma na criança mais velha. Clarice, por sua vez, sentiu como se estivesse olhando para uma versão jovem de si mesma na criança menor. Vocês eram inseparáveis,
disse Dr. Medeiros, sua voz carregada de melancolia. Camila sempre protegeu a pequena Clarice como uma mãezinha. Quando seus pais morreram naquele acidente terrível... Espere, Camila o interrompeu. Meus pais morreram quando eu tinha 12 anos, não 7. Dr. Medeiros suspirou profundamente. Esse foi outro dos segredos que seu avô me pediu para manter. O acidente aconteceu quando você tinha 7 anos. Clarice tinha apenas 2. Vocês foram separadas naquela noite trágica. As duas mulheres se entreolharam, a confirmação de seus piores medos e melhores esperanças ecoando simultaneamente em seus corações. Por que fomos separadas? Perguntou Clarice, lutando para manter a compostura. Seu avô, Dr. Medeiros, olhou para Camila. Estava devastado pela perda do filho único. Decidiu que não conseguiria criar duas meninas traumatizadas sozinho. Achou que seria melhor para Clarice crescer em um ambiente mais simples, longe das pressões da fortuna familiar. Ele me deu para outra pessoa como se fosse um objeto? A voz de Clarice tremeu de indignação. Sua tia Maria era enfermeira no hospital onde vocês foram tratadas após o acidente. Ela se ofereceu para cuidar de você quando soube que seria enviada para um orfanato público. Seu avô concordou, mas impôs uma condição: nenhum contato com a família original. Camila estava chorando silenciosamente, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ele me fez esquecer que eu tinha uma irmã. Como pôde fazer isso conosco? Hipnose terapêutica, admitiu Dr. Medeiros relutantemente. Eu mesmo conduzia sessões. Na época, achávamos que seria melhor para vocês esquecerem o trauma. Era uma prática comum anos atrás, embora questionável pelos padrões atuais. Mas as memórias estão voltando, disse Clarice. Os sonhos, as sensações de familiaridade. Acontece com frequência. O subconsciente preserva o que realmente importa, independente de qualquer intervenção externa. Camila se levantou e caminhou até a janela, tentando processar a enormidade da revelação. 17 anos, murmurou. Perdemos 17 anos como irmãs por causa da decisão egoísta de um homem que não conseguiu lidar com sua própria dor. Há mais, disse Dr. Medeiros, retirando outro documento da pasta. Era uma certidão de nascimento que fez Clarice perder o fôlego. Segundo o documento, ela não era Clarice Santos ou Ferreira. Seu nome verdadeiro era Clarice Vasconcelos, herdeira legítima de uma das maiores fortunas do sul do Brasil. Meu Deus, sussurrou ela. Sou rica? Mais do que rica, confirmou Dr. Medeiros. Segundo o testamento de seus pais, você e Camila eram herdeiras iguais de todo o patrimônio. Seu avô tem sido apenas o administrador temporário até vocês atingirem a maioridade. Mas eu já tenho 24 anos, disse Clarice, confusa. E por isso, sua presença na empresa se tornou tão problemática para certas pessoas. A porta do consultório se abriu bruscamente, fazendo todas se sobressaltarem. Augusto Bernardes entrou sem convite, seguido por 2 homens de terno que claramente eram seguranças. Dr. Medeiros, disse Augusto com frieza, receio que esta consulta terminou. Como se atreve? Explodiu Camila. Esta é uma consulta médica particular. E eu tenho autorização legal para interrompê-la. Augusto exibiu um documento oficial. Dr. Medeiros está violando acordos de confidencialidade assinados décadas atrás. Pode perder sua licença médica. Doutor. Medeiros olhou para o documento com resignação. Vocês trabalharam rápido. Trabalhamos eficientemente, corrigiu Augusto. Senhoritas, vou pedir que me acompanhem sem causar problemas. Não vamos a lugar algum com você, disse Clarice, sua intuição gritando alarme sobre as verdadeiras motivações de Augusto. Receio que não tenham escolha. Como diretor da empresa, tenho autoridade sobre funcionários que podem estar envolvidos em atividades que prejudiquem os interesses corporativos. Nesse momento, Clarice compreendeu com clareza cristalina que Augusto não era apenas um diretor ambicioso. Havia algo pessoal em sua determinação de separá-las, algo que ia muito além de proteger segredos corporativos. Quem é você realmente? Perguntou ela, encarando-o sem medo. Por uma fração de segundo, a máscara de profissionalismo de Augusto escorregou, revelando uma raiva profunda e antiga. Sou alguém que perdeu o pai
por causa da ganância da família Vasconcelos, disse ele, a voz carregada de veneno, e que dedicou a vida inteira para vingar essa injustiça. A revelação atingiu a sala como um raio. Augusto não estava ali por acaso ou por competência profissional. Estava executando um plano de vingança cuidadosamente orquestrado contra a família que ele responsabilizava pela morte de seu pai. Seu pai, disse Dr. Medeiros lentamente, era Benedito Bernardes, contador da empresa nos anos 90. O mesmo que foi demitido por suspeita de desfalque e morreu de infarto 6 meses depois, confirmou Augusto, exceto que ele era inocente. E eu passei os últimos 15 anos planejando como fazer os Vasconcelos pagarem por destruírem um homem honesto. Camila e Clarice se entreolharam, compreendendo finalmente por que o destino as havia reunido exatamente no momento em que Clarice descobria sua condição médica. Augusto não era apenas uma ameaça aos segredos familiares. Era um inimigo que havia infiltrado suas vidas com o propósito específico de causar a máxima destruição possível. "O que você fez comigo?" perguntou Clarice, uma suspeita terrível formando em sua mente. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Augusto foi glacial. "Ainda não descobriu? Sua doença não é natural, querida Clarice. É um presente meu para a família Vasconcelos, uma forma poética de justiça." A confissão explodiu na sala como uma bomba. Clarice sentiu suas pernas fraquejarem, enquanto Camila gritou de horror e indignação. "Você a envenenou?" gritou o doutor Medeiros, levantando-se de sua cadeira. "Prefiro pensar como uma forma de acelerar a natureza", disse Augusto com indiferença cruel. Alguns medicamentos, quando administrados gradualmente e nas doses certas, podem simular condições médicas graves. É surpreendente como é fácil corromper o café da empresa quando se tem acesso administrativo. Clarice caiu na cadeira, a realidade de sua situação atingindo-a com força total. Sua doença, seu sofrimento, sua agonia sobre um futuro incerto. Tudo havia sido artificialmente criado por um homem, movido pela sede de vingança. "Você é um monstro", sussurrou ela. "Sou um filho que busca justiça", replicou Augusto. "E isto é apenas o começo. Antes de terminar, a família Vasconcelos vai saber exatamente como é perder tudo que valoriza." Os seguranças se aproximaram de Camila e Clarice, mas Dr. Medeiros pressionou discretamente um botão de pânico embaixo de sua mesa. Dentro de minutos a polícia chegaria, mas Augusto parecia estar contando com isso. "Não se preocupem com a polícia", disse ele, verificando o relógio. "Já arranjai para que vocês fossem acusadas de tentativa de chantagem contra o coronel Vasconcelos. Terão algumas horas interessantes na delegacia, enquanto eu termino de implementar a próxima fase do meu plano." Quando as sirenes finalmente ecoaram nas ruas de Caxias do Sul, Clarice compreendeu que sua descoberta sobre a verdadeira identidade havia desencadeado uma guerra onde ela e Camila eram tanto as principais vítimas quanto as únicas pessoas capazes de deter um homem que havia dedicado metade da vida a planejar sua destruição. A pergunta que a assombrava enquanto era escoltada para fora do consultório era: quantos outros colaboradores Augusto havia recrutado para seu plano de vingança? E o mais importante, o que mais ele havia feito para garantir que a verdade sobre sua identidade nunca viesse à tona? A Delegacia Central de Caxias do Sul nunca havia recebido 2 mulheres tão díspares em uma única acusação. Camila Vasconcelos, filha da elite local, estava sentada na mesma cela de detenção temporária que Clarice Ferreira, uma jovem da periferia que até 3 dias atrás desconhecia ser herdeira de uma das maiores fortunas do estado. A ironia da situação não passou despercebida por nenhuma delas. "Como ele conseguiu falsificar evidências tão rapidamente?" perguntou Clarice, apoiada na parede fria de concreto. "Augusto planejou isso durante anos", respondeu Camila, tentando manter a compostura apesar da humilhação de estar presa como uma criminosa comum. "Ele deve ter documentos falsos preparados para várias situações." As acusações eram elaboradas: tentativa de chantagem contra Evandro Vasconcelos, falsificação de documentos médicos e conspiração para fraudar heranças. Augusto havia criado um cenário onde elas pareciam vilãs
tentando se apropriar de uma fortuna que não lhes pertencia. 3 horas depois, Dr. Medeiros chegou à delegacia acompanhado por um advogado particular e uma quantidade impressionante de documentos autênticos que provavam a inocência de ambas. Mas o estrago estava feito. Augusto havia ganhado tempo para implementar a próxima fase de seu plano. Doutor, disse Clarice quando foram liberadas, preciso saber, é possível reverter o que ele fez comigo, o envenenamento? Com o tratamento adequado e imediato, sim, respondeu Dr. Medeiros, mas será custoso e prolongado. O tipo de substância que ele usou causa danos que levam meses para serem completamente eliminados do organismo. Camila não hesitou. Não importa o custo. Vamos começar o tratamento hoje. Camila, não posso aceitar. Você é minha irmã, disse Camila com firmeza. E ninguém na minha família sofre por falta de recursos enquanto eu puder ajudar. Enquanto saíam da delegacia, uma mulher de meia idade se aproximou hesitantemente. Era Rosana, a enfermeira que havia cuidado de Clarice no hospital, mas estava fora de seu uniforme, vestindo roupas simples que revelavam sua origem humilde. Com licença, disse ela, dirigindo-se especificamente a Clarice. Posso falar com a senhorita por um momento? Camila e Dr. Medeiros se afastaram discretamente, permitindo que as duas conversassem em particular. Sei que vai parecer estranho, começou Rosana nervosa, mas preciso contar algo sobre seu passado. Sobre o orfanato onde você deveria ter crescido. O orfanato? Eu trabalhava lá quando sua tia Maria apareceu para buscá-la. Você tinha apenas 2 anos e meio e estava traumatizada. Não falava, não sorria, apenas se agarrava a um ursinho de pelúcia que era sua única posse. Clarice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você se lembra de mim? Lembro-me de todas as crianças que passaram por lá, disse Rosana com tristeza. Mas você era especial. Havia algo em seus olhos que sugeria que você sabia que não pertencia àquele lugar, como se estivesse esperando alguém vir buscá-la. Por que está me contando isso agora? Rosana hesitou, claramente lutando com algum dilema interno. Porque há algo que nunca contei para ninguém. No dia em que sua tia a levou embora, um homem jovem apareceu no orfanato procurando por você. Disse ser seu primo e queria visitá-la. Meu primo? Ele tinha cerca de 15 anos, cabelos escuros, olhos determinados. Parecia genuinamente devastado quando soube que você havia sido adotada. Deixou um envelope com uma carta e pediu que entregássemos se você algum dia voltasse. Rosana tirou da bolsa um envelope amarelado e lacrado, preservado cuidadosamente durante mais de 20 anos. Guardei isso durante todos esses anos, esperando a oportunidade de cumprir a promessa que fiz a um menino desesperado para encontrar sua prima. Clarice pegou o envelope com mãos trêmulas. O nome Clarice estava escrito em uma caligrafia jovem e cuidadosa, já desbotada pelo tempo. Quem era esse menino? Nunca disse seu nome verdadeiro, mas anos depois, quando vi sua foto nos jornais locais como jovem empresário promissor, reconheci imediatamente. Era Augusto Bernardes. O envelope quase caiu das mãos de Clarice. Augusto esteve procurando por mim há mais de 20 anos? Não apenas procurando, obcecado. Voltou ao orfanato várias vezes durante os anos seguintes, sempre perguntando se tínhamos notícias suas. Parecia desesperado para encontrá-la. Esta revelação transformava completamente a narrativa que Clarice havia construído sobre Augusto. Ele não era apenas um vingador movido pela morte do pai. Havia uma conexão pessoal entre eles que remontava à infância. Por que guardou esse envelope por tanto tempo? Porque prometia a um menino que estava claramente sofrendo que o entregaria se algum dia a encontrasse. E por que? Rosana pausou. Porque havia algo em seus olhos que me lembrava da tristeza que vi nos seus olhos quando criança. Clarice abriu o envelope cuidadosamente. Dentro havia uma carta escrita em papel de criança e uma foto antiga. A carta era breve. Clarice, sou eu, Augusto, seu primo que sempre brincava com você no quintal da vovó. Sei que não vai se lembrar de mim porque era muito pequena, mas eu prometo que vou encontrá-la. Papai disse que você foi mandada embora depois do acidente, mas eu não acredito que você tenha morrido como os adultos ficam falando.
Vou procurar você até encontrar. Seu primo que te ama, Augusto. A foto mostrava duas crianças, um menino de cerca de 10 anos e uma menina pequena de aproximadamente 2 anos, brincando em um jardim que Clarice reconheceu imediatamente de seus sonhos. Era o mesmo jardim, com a fonte e os peixes dourados que aparecia em suas memórias fragmentadas. Rosana, disse Clarice, a voz tremendo, você tem certeza de que esse menino era o mesmo Augusto Bernardes que conhecemos hoje? Absoluta. É impossível esquecer olhos como os dele. Mas o menino da foto era doce e protetor, o homem que ele se tornou. Ela balançou a cabeça tristemente. Parece ter deixado a dor transformá-lo em algo muito diferente. Clarice guardou a carta e a foto, sua mente trabalhando rapidamente para processar essa nova informação. Se Augusto era realmente seu primo da infância, sua obsessão em encontrá-la ganhava uma dimensão completamente diferente. Mas também tornava sua traição ainda mais dolorosa. Há mais alguma coisa que deveria saber? Perguntou ela. Sim, Augusto não parou de procurar por você quando virou adulto. Nos últimos 5 anos, contratou investigadores particulares. Foi assim que descobriu onde você trabalhava. Ele sabia quem eu era desde o início? Sabia. E se você me permite uma opinião pessoal? Rosana tocou gentilmente o braço de Clarice. Um homem não dedica metade da vida procurando alguém só para fazer mal a essa pessoa. Há algo mais complexo acontecendo aqui. Quando Clarice se reuniu a Camila e Dr. Medeiros, compartilhou as revelações de Rosana. Dr. Medeiros ficou particularmente pensativo ao ouvir sobre a conexão familiar entre Clarice e Augusto. Isso explica muitas coisas, disse ele. Augusto não é apenas filho de Benedito Bernardes. Ele é neto de Dona Carmen Vasconcelos, irmã do seu bisavô. Tecnicamente, vocês são primos de 3º grau. Por que isso importa? Perguntou Camila. Porque significa que Augusto também tem direitos hereditários na empresa. Não grandes, mas legais. E se algo acontecesse às verdadeiras herdeiras? Dr. Medeiros deixou a implicação no ar. Ele não quer apenas vingança, concluiu Clarice. Quer a empresa. Mais do que isso, acrescentou Camila, uma compreensão terrível surgindo em seus olhos. Ele quer tudo, a empresa, a fortuna, e provavelmente planeja eliminar qualquer obstáculo para conseguir. Naquele momento, o telefone de Dr. Medeiros tocou. Era um de seus contatos no hospital informando que o coronel Evandro Vasconcelos havia sido internado em estado grave após sofrer o que parecia ser um infarto fulminante. Ele estava bem ontem, disse doutor. Medeiros preocupado. Isso é muito suspeito. Quando chegaram ao Hospital São Lucas, encontraram Augusto já instalado no quarto do coronel, vestindo um terno preto e uma expressão de falsa preocupação. Ele havia se posicionado como o genro devotado, assumindo decisões médicas na ausência de familiares próximos. Que conveniente, murmurou Camila ao ver a cena. Camila? Augusto se levantou dramaticamente. Que alívio vê-la. Seu avô sofreu um colapso súbito hoje de manhã. Os médicos estão fazendo o possível, mas... Saia do quarto, disse Camila friamente. Receio que não posso. Como noivo da herdeira principal, tenho autoridade legal para... Noivo? Clarice o interrompeu incrédula. Surpreendida? Camila e eu estávamos planejando anunciar nosso noivado na festa junina da empresa no mês que vem. Não é verdade, querida? O olhar que Augusto direcionou a Camila era uma ameaça velada, mas clara. Ele havia criado mais uma armadilha, forçando-a a escolher entre desmascarar publicamente suas mentiras ou permitir que ele consolidasse ainda mais seu poder sobre a família. Camila, disse Clarice suavemente, você não precisa fazer isso. Na verdade, ela precisa, disse Augusto com um sorriso gelado. Especialmente considerando que tenho evidências muito comprometedoras sobre certas irregularidades financeiras na empresa. Seria uma pena se o Ministério Público descobrisse sobre elas exatamente quando o coronel está incapacitado para se defender. A chantagem era explícita. Augusto havia se preparado para todas as contingências, criando múltiplas formas de pressão para garantir que conseguisse o que queria. Mas o que ele não esperava era que Clarice, fortalecida pela descoberta de sua verdadeira identidade,
e pela determinação de proteger sua irmã recém-encontrada, não estava mais disposta a ser uma vítima passiva em seu jogo de vingança. Augusto, disse ela, aproximando-se dele com a carta da infância na mão, talvez seja a hora de lembrarmos quem você era, antes de deixar a amargura destruir sua alma. A expressão dele mudou instantaneamente quando viu a carta, revelando por um breve momento o menino vulnerável que havia procurado desesperadamente por sua prima perdida durante anos. Mas a máscara de frieza retornou rapidamente, mostrando que a guerra entre eles estava apenas começando. 3 semanas depois da internação do coronel Evandro, sua recuperação foi considerada milagrosa pelos médicos. O que eles não sabiam era que Clarice havia passado noites inteiras ao lado de sua cama, conversando baixinho sobre memórias que estavam retornando e sobre a família que haviam perdido tantos anos atrás. A presença dela parecia ter despertado uma força vital no velho patriarca que os remédios sozinhos não conseguiam proporcionar. Minha querida neta, disse Evandro segurando a mão de Clarice durante uma de suas conversas matinais. Perdoe-me por ter roubado tantos anos de vocês duas. Achei que estava protegendo você da dor, mas na verdade estava causando muito mais sofrimento. Clarice havia decidido não confrontá-lo imediatamente sobre as decisões do passado. O homem de 68 anos que conhecia agora era muito diferente do patriarca jovem e arrogante que havia separado 2 meninas traumatizadas décadas atrás. A idade e a solidão o haviam humilhado de formas que ela estava apenas começando a compreender. O importante é que agora estamos juntas, respondeu ela, ajustando os travesseiros para deixá-lo mais confortável. E vamos resolver tudo isso em família. Do outro lado da cidade, Augusto supervisionava os preparativos para a festa junina anual da Vasconcelos Telecomunicações. O evento, realizado no clube empresarial mais elegante de Caxias do Sul, era tradicionalmente o momento em que a empresa anunciava suas conquistas do ano e fortalecia relacionamentos com clientes importantes. Quero que tudo seja perfeito, disse ele à equipe de organização, especialmente a decoração temática e a culinária tradicional. O que a equipe não sabia era que Augusto havia planejado usar a festa como palco para anunciar publicamente seu noivado forçado com Camila e consolidar sua posição como futuro líder da empresa. Com Evandro ainda em recuperação, seria o momento ideal para apresentar sua versão dos fatos para toda a elite empresarial local. Na manhã da festa, Clarice estava terminando mais uma sessão de quimioterapia no Hospital São Lucas. O tratamento para reverter os efeitos do envenenamento estava progredindo bem, mas ainda a deixava debilitada e nauseada. Camila nunca a deixava ir sozinha, transformando aquelas manhãs difíceis em momentos de crescente intimidade entre as irmãs. Você tem certeza de que quer ir à festa hoje? Perguntou Camila, vendo como Clarice estava pálida após o tratamento. Tenho certeza, respondeu Clarice com determinação. Augusto está esperando que nos escondamos, que permitamos que ele controle a narrativa. Não vou dar a ele essa satisfação. Rosana, que havia se tornado uma aliada inesperada, apareceu com uma cadeira de rodas. Compromisso, você vai à festa, mas usa isto se necessário. Nada de heroísmos desnecessários. Quando chegaram ao clube às 7 da noite, a festa já estava em pleno andamento. O salão principal havia sido transformado em um arraial sofisticado, com bandeirinhas coloridas, mesas decoradas com toalhas xadrez e um aroma irresistível de quentão e pamonha que impregnava todo o ambiente. Clarice parou abruptamente na entrada, uma onda de déjà-vu tomando conta dela com intensidade esmagadora. Não era apenas familiaridade, era reconhecimento total e absoluto. Eu já estive aqui antes, murmurou, apoiando-se no braço de Camila. Claro que já. É sua primeira festa junina da empresa. Não, Camila. Eu estive aqui exatamente assim, com essa decoração, com esse cheiro, com essas pessoas. Camila a observou com preocupação. Clarice, isso não é possível. Você só trabalha na empresa há alguns meses. Mas Clarice estava caminhando como se fosse guiada por um piloto automático, dirigindo-se diretamente a uma mesa específica no canto direito do salão. Era exatamente onde suas memórias a levavam.
como se tivesse estado sentada ali várias vezes antes. Esta mesa, disse ela, tocando a toalha xadrez com reverência. Eu me sentava aqui. Havia um homem mais velho que sempre me trazia pamonha e uma mulher elegante que cheirava a perfume francês. O aroma de quentão se intensificou quando um garçom passou por elas e, subitamente, Clarice foi transportada para uma noite específica. Ela tinha aproximadamente 5 anos, estava vestida com um vestido amarelo com bolinhas brancas e segurava a mão de uma mulher bonita que sorria tristemente enquanto a apresentava para outros adultos. A mulher era minha mãe, sussurrou Clarice, as lágrimas começando a escorrer. Minha mãe biológica. Eu vim a essas festas quando criança. Camila sentou-se pesadamente na cadeira ao lado. Eu também me lembro dessas festas. Sempre achei que começaram depois que meus pais morreram, quando eu tinha 7 anos. Não, elas sempre existiram. Nós viemos juntas como uma família. Nesse momento, Dr. Medeiros se aproximou delas, carregando 2 copos de quentão fumegante. Achei que vocês gostariam de algo para se aquecer. Doutor, disse Clarice urgentemente, precisa nos contar sobre essas festas juninas. Elas aconteciam quando éramos crianças? Dr. Medeiros assentiu lentamente. Eram os eventos sociais mais importantes do ano para a empresa. Sua família nunca faltava. Vocês duas sempre corriam pelo salão, brincavam entre as mesas, se escondiam atrás das bandeirinhas coloridas. Por que não mencionou isso antes? Porque achei que seria muito doloroso para vocês lembrarem de momentos felizes em família, sabendo que nunca mais poderiam vivê-los. Clarice olhou ao redor do salão, cada detalhe despertando mais fragmentos de memória. Ela se lembrava de dançar quadrilha com outras crianças, de ganhar prizes em brincadeiras tradicionais, de adormecer no colo do pai enquanto os adultos conversavam até tarde. Havia sempre uma criança específica que brincava conosco, disse ela, concentrando-se nas lembranças. Um menino alguns anos mais velho, muito protetor com as meninas mais novas. Augusto, confirmou Dr. Medeiros. Ele era filho de funcionário, mas sempre foi incluído nas festividades familiares. Vocês 3 eram inseparáveis durante esses eventos. A revelação transformou completamente a compreensão de Clarice sobre sua relação com Augusto. Não eram apenas primos distantes, haviam sido amigos íntimos da infância, criando memórias preciosas que foram apagadas pelo trauma e pela separação. Nesse momento, Augusto subiu ao palco improvisado, elegante em seu smoking preto, segurando um microfone. O salão gradualmente ficou em silêncio enquanto todos se voltavam para ele. Senhoras e senhores, começou ele com sua voz cativante, é com grande prazer que compartilho com vocês uma notícia que mudará o futuro da Vasconcelos Telecomunicações. Clarice e Camila trocaram olhares tensos, sabendo que estavam prestes a presenciar mais uma jogada de Augusto. Como todos sabem, nosso estimado Coronel Evandro está em processo de recuperação e durante sua ausência temporária tive a honra de assumir responsabilidades executivas. Que é nesta posição que anuncio meu noivado com a senhorita Camila Vasconcelos. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Camila se levantou instintivamente, mas Augusto continuou falando antes que ela pudesse protestar. Além disso, gostaria de apresentar uma jovem que recentemente descobrimos ser parte da família Vasconcelos, Clarice Ferreira, que na verdade é Clarice Vasconcelos, irmã mais nova de Camila. Todas as cabeças se voltaram para Clarice, que se sentiu como se estivesse sendo exposta sob holofotes. Mas havia algo no discurso de Augusto que soava quase orgulhoso, como se estivesse genuinamente feliz em apresentá-la. Clarice retornou à família após anos de separação, causada por circunstâncias trágicas da infância, continuou ele, e sua presença representa uma nova era de unidade e prosperidade para nossa empresa. Clarice ficou confusa com o tom positivo do discurso. Esperava humilhação ou exposição constrangedora, mas Augusto estava a apresentando como uma descoberta valiosa. No entanto, a voz de Augusto se endureceu ligeiramente. Essa reunião familiar também trouxe à tona alguns segredos perturbadores sobre o passado da empresa, segredos que afetam diretamente a legitimidade de certas decisões administrativas.
Agora, o verdadeiro propósito do discurso estava se revelando. Augusto estava usando o evento público para forçar a família a aceitar sua versão dos fatos. Por isso, disse ele olhando diretamente para Camila, é essencial que mantenhamos a unidade familiar e empresarial durante estes tempos desafiadores. Espero contar com o apoio de todos vocês enquanto navegamos por essas águas turbulentas. O aplauso educado que se seguiu foi interrompido por uma voz firme vinda do fundo do salão. Interessante versão dos fatos, Augusto. Todos se viraram para ver o coronel Evandro Vasconcelos caminhando lentamente pelo salão, apoiado em uma bengala elegante, mas com os olhos brilhando com a antiga autoridade. Ao seu lado estava Dr. Medeiros, carregando uma pasta volumosa de documentos. Vovô! Camila correu para abraçá-lo. Minha querida neta, disse Evandro alto o suficiente para todo o salão ouvir, e minha querida Clarice, que finalmente retornou ao lugar onde sempre pertenceu. Augusto empalideceu visivelmente, claramente não esperando que Evandro se recuperasse tão rapidamente ou decidisse comparecer à festa. Senhoras e senhores, disse Evandro, sua voz carregando décadas de autoridade empresarial, receio que o Sr. Bernardes tenha omitido alguns detalhes importantes em sua apresentação. Detalhes que transformam completamente o significado de suas palavras. O salão ficou em absoluto silêncio, todos percebendo que estavam prestes a presenciar um confronto que definiria o futuro de uma das empresas mais poderosas da região. Mas antes de abordarmos questões empresariais, disse Evandro com um sorriso que não chegava aos olhos, que tal aproveitarmos esta festa tradicional? Afinal, algumas tradições são sagradas demais para serem contaminadas por disputas familiares. O aroma de pamonha se intensificou quando os garçons trouxeram mais bandejas, e Clarice percebeu que aquele cheiro específico estava desbloqueando suas últimas memórias reprimidas. Memórias que revelariam não apenas a verdade sobre sua infância, mas também os verdadeiros motivos por trás de cada movimento de Augusto nos últimos meses. A festa junina, que deveria ter sido o palco de sua humilhação, estava se transformando no cenário de revelações que mudariam para sempre a dinâmica de poder entre todos os presentes. O confronto no salão da festa junina terminou de forma surpreendentemente civilizada. Evandro havia escolhido preservar a dignidade pública da empresa, adiando revelações mais explosivas para um ambiente mais privado. Mas nos dias seguintes à festa, as consequências daquela noite reverberaram através da família Vasconcelos, como ondas de choque após um terremoto. 3 dias depois, Clarice foi chamada ao escritório do coronel Evandro, no 30º andar da torre empresarial. A sala era imponente, com janelas que ofereciam uma vista panorâmica de Caxias do Sul e móveis de mogno que atestavam décadas de sucesso nos negócios. Mas o homem sentado atrás da mesa executiva parecia menor do que a autoridade que exercia. Clarice, minha querida, disse Evandro, gesticulando para que ela se sentasse em uma poltrona de couro. Precisamos conversar sobre sua posição na empresa. Se está preocupado com o meu desempenho, posso assegurar que... Não é sobre desempenho, ele a interrompeu gentilmente. É sobre sua segurança e bem-estar. Evandro se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento das ruas lá embaixo. Augusto Bernardes é mais perigoso do que qualquer um de nós imaginava. As investigações que mandei fazer revelaram uma rede de colaboradores e planos que vão muito além de vingança simples. Que tipo de planos? Ele não quer apenas me destruir ou tomar controle da empresa. Evandro voltou-se para ela, seus olhos mostrando uma preocupação paternal genuína. Ele quer apagar completamente a linhagem Vasconcelos, e isso significa que você e Camila estão em perigo real. Clarice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que está me pedindo? Estou oferecendo 5 milhões de reais para que você deixe Caxias do Sul. Mude de cidade e comece uma nova vida longe daqui. Use o dinheiro para continuar seu tratamento médico no melhor hospital do país. Construa uma vida segura e próspera. A oferta era tentadora, especialmente considerando suas preocupações financeiras com o tratamento. Mas havia algo na proposta que a incomodava profundamente. E Camila? Camila ficará aqui. Ela é forte o suficiente para lidar com Augusto.
e tem recursos e proteção que você ainda não desenvolveu. O senhor está me pagando para abandonar minha irmã? Evandro suspirou profundamente. Estou oferecendo uma chance de sobrevivência para pelo menos uma de minhas netas. Se vocês duas permanecerem aqui, temo que Augusto encontre uma forma de eliminar ambas. Eliminar? Clarice, você foi envenenada. Isso não foi um acidente ou uma brincadeira cruel. Foi uma tentativa de assassinato que quase funcionou. E agora que você sabe quem é realmente, tornou-se uma ameaça ainda maior para os planos dele. A realidade da situação atingiu Clarice com força total. Ela não estava apenas lidando com vingança ou chantagem empresarial. Estava em uma guerra onde sua vida era literalmente o prêmio em disputa. E se eu recusar sua oferta? Então vou fazer tudo ao meu alcance para protegê-la. Mas meus recursos não são ilimitados, e Augusto tem se mostrado extremamente criativo em seus métodos. Clarice levantou-se da poltrona, caminhando até a janela onde Evandro estava momentos antes. A cidade se estendia diante dela, familiar e estranha ao mesmo tempo. Era o lugar onde havia nascido, crescido parcialmente, e onde agora descobria quem realmente era. Deixar tudo isso parecia como morrer um pouco. Preciso de tempo para pensar. É claro, mas não demore muito. As informações que tenho sugerem que Augusto está planejando acelerar seus planos. Quando Clarice saiu do escritório, encontrou Camila esperando no corredor, claramente ansiosa pelo resultado da conversa. O que ele queria? Me comprar. Como assim? Clarice explicou a oferta de Evandro enquanto caminhavam para o elevador. Camila ficou visivelmente perturbada, mas não pareceu surpresa. Ele fez a mesma oferta para mim há 2 anos. Admitiu Camila quando estavam sozinhas no elevador. Como? Logo depois que completei 24 anos, ele sugeriu que eu considerasse morar no exterior. Ofereceu apartamentos em Paris, Londres, Nova York. Disse que seria bom para minha educação e desenvolvimento pessoal. Mas você recusou. Recusei porque senti que ele estava tentando me afastar de algo. Agora entendo que esse algo era você. Ele sabia que eventualmente você apareceria e queria ter apenas uma herdeira para lhe dar. O elevador parou no 15º andar, onde ficava o departamento de marketing, mas em vez de sair, Clarice apertou o botão para continuar descendo. Para onde estamos indo? Perguntou Camila. Quero mostrar algo que descobri ontem. Elas desceram até o subsolo do prédio, onde ficavam os arquivos históricos da empresa. Clarice havia passado parte da tarde anterior explorando documentos antigos, procurando pistas sobre o passado de sua família. Olhe isto, disse ela, abrindo uma pasta empoeirada. São registros de funcionários dos anos 90. A pasta continha fichas de emprego, fotos corporativas e avaliações de desempenho. Clarice parou em uma ficha específica. Benedito Bernardes, contador, contratado em 1988. O pai de Augusto, murmurou Camila. Sim, mas olhe a data de demissão e o motivo oficial. Camila leu em voz alta. Demitido em março de 1995, por suspeita de desfalque. Valor estimado, R$ 2.300.000. Agora olhe isto. Clarice abriu outra pasta, esta contendo investigações internas. A auditoria que descobriu o desfalque foi conduzida por uma empresa externa. Empresa que pertencia ao pai de uma pessoa que conhecemos. Quem? Dr. Maurício Tavares, pai do atual doutor Henrique Tavares, meu médico. Camila olhou para Clarice com confusão. O que isso significa? Significa que talvez o pai de Augusto tenha sido realmente inocente e que há uma rede de conexões entre as pessoas envolvidas em nossas vidas que vai muito além do que imaginávamos. Nesse momento, ouviram passos ecoando pelos corredores do subsolo. Clarice rapidamente guardou os documentos, mas não foi rápida o suficiente. Augusto apareceu na entrada do arquivo, seguido por 2 homens que claramente eram seguranças. Descobrindo segredos familiares interessantes? Perguntou ele, sua voz ecoando nas paredes de concreto. Estamos apenas revisando registros históricos da empresa, respondeu Camila, tentando manter a calma. Sei exatamente o que estão fazendo e posso poupar o trabalho de vocês. Augusto se aproximou, sua presença dominando o espaço confinado.
Meu pai foi incriminado por um crime que não cometeu. A auditoria foi falsificada, as evidências foram plantadas e ele morreu sabendo que nunca conseguiria limpar seu nome. Por que está nos contando isso? Perguntou Clarice. Porque quero que entendam que minha vingança é justificada. Vocês representam uma família que destruiu a minha por ganância e covardia. Nós éramos crianças quando isso aconteceu, protestou Camila. E eu era um adolescente que teve que assistir seu pai se deteriorar até a morte, sabendo que os verdadeiros culpados viviam em mansões enquanto nós perdíamos nossa casa. Augusto fez um sinal para os seguranças, que bloquearam a saída. Mas há algo que vocês ainda não sabem, algo que vai mudar completamente a perspectiva de vocês sobre esta situação. Ele retirou do boleto uma foto antiga, bem preservada. Era uma foto de família tirada durante uma festa junina, mostrando 2 casais de adultos com suas crianças. Clarice reconheceu imediatamente seus pais e Camila quando pequena, mas havia outro casal na foto, e uma criança que ela agora sabia ser Augusto. Nossos pais eram melhores amigos, disse Augusto, sua voz carregada de melancolia. Crescemos juntos como se fôssemos uma família só. Eu protegia vocês duas como se fossem minhas irmãzinhas verdadeiras. Clarice estudou a foto mais atentamente e viu algo que a chocou. Augusto, com cerca de 12 anos, estava segurando sua mão de um lado e a de Camila do outro. A expressão em seu rosto jovem era de puro carinho e proteção. O que aconteceu conosco? Sussurrou ela. A ganância aconteceu, respondeu Augusto amargamente. Quando a empresa começou a crescer exponencialmente no início dos anos 90, alguém decidiu que era melhor eliminar sócios minoritários. Meu pai não era apenas contador, ele era cofundador da empresa. Isso não é verdade, disse Camila, mas sua voz vacilou. É completamente verdade. E há documentos que provam isso, documentos que seu avô pensou ter destruído todos. Augusto sorriu friamente. Documentos que um investigador particular muito competente conseguiu recuperar recentemente. Nesse momento, um homem apareceu na entrada do arquivo. Era de meia-idade, vestindo roupas simples e carregando uma pasta de documentos. Seu rosto mostrava sinais de extremo estresse e suas mãos tremiam visivelmente. Desculpe interromper, disse ele dirigindo-se a Augusto, mas precisamos conversar urgentemente. Marcelo, disse Augusto claramente irritado com a interrupção, disse para me procurar apenas em emergências. Esta é uma emergência. Eles descobriram sobre Daniela. Augusto empalideceu instantaneamente. O que descobriram? Tudo. Os documentos falsificados, a identidade falsa, os anos que ela passou se passando por sua esposa. Estão exigindo que eu entregue todas as evidências que você me pediu para guardar ou vão expor tudo publicamente? Clarice e Camila observaram a troca de palavras com crescente compreensão. Havia mais pessoas envolvidas no plano de Augusto do que elas haviam imaginado, e aparentemente nem tudo estava correndo conforme ele havia planejado. Quem são eles? Perguntou Augusto, sua voz tensa. Investigadores privados contratados pelo coronel Vasconcelos. Eles sabem sobre o dinheiro, sobre os documentos que falsifiquei, sobre tudo, e estão ameaçando minha família se eu não colaborar. Augusto olhou para Clarice e Camila, percebendo que elas estavam ouvindo cada palavra da conversa comprometedora. Parece que seu avô é mais esperto do que eu imaginava, disse ele lentamente. Mas ainda tenho algumas cartas na manga que ele não conhece. Augusto, disse Clarice, aproveitando o momento de vulnerabilidade aparente dele, não é tarde demais para parar com isso. Podemos encontrar uma forma de resolver as injustiças do passado sem destruir mais vidas. Por um momento ela viu novamente o menino da foto, o primo protetor que havia procurado desesperadamente por ela durante anos. Mas a expressão logo se endureceu, mostrando o homem amargo em que ele se havia transformado. É tarde demais para isso, prima querida, disse ele, usando o termo de parentesco como uma arma. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. Algumas dívidas só podem ser pagas com juros. Quando finalmente permitiu que elas saíssem do arquivo, Clarice compreendeu que a situação havia se tornado muito mais complexa e perigosa do que imaginara. Augusto não estava apenas buscando vingança. Estava orquestrando a destruição completa
de tudo o que a família Vasconcelos representava. E pior ainda, ele havia recrutado colaboradores dispostos a falsificar documentos e assumir identidades falsas para ajudá-lo. A pergunta que a assombrava era: quantas outras pessoas estavam envolvidas e até onde estavam dispostas a ir para garantir o sucesso do plano? 2 semanas após o encontro no arquivo, o estado de saúde de Clarice se deteriorou drasticamente. O tratamento para reverter os efeitos do envenenamento havia se mostrado mais complexo do que Dr. Henrique Tavares inicialmente previra. E agora ela precisava de uma cirurgia de emergência para remover toxinas que haviam se acumulado em órgãos vitais. A situação é crítica, explicou o Dr. Henrique para Camila e Evandro na sala de espera do Hospital São Lucas. As substâncias que Augusto usou causaram danos que só podem ser corrigidos cirurgicamente, mas há riscos significativos envolvidos. Que tipos de riscos? Perguntou Evandro, sua voz tremendo com preocupação paternal. A cirurgia pode salvar sua vida, mas também pode... Não precisarei entrar em detalhes mórbidos. Vocês entendem. Camila segurou a mão do avô com força. Ela vai sobreviver. Tem que sobreviver. No quarto do hospital, Clarice estava consciente, mas fraca, conectada a vários monitores que registravam seus sinais vitais precários. Rosana havia se voluntariado para cuidar dela durante o turno noturno, demonstrando uma dedicação que ia além de sua responsabilidade profissional. Rosana, disse Clarice fracamente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, querida. Por que se importa tanto comigo? Há algo que ainda não me contou? Rosana parou de verificar os monitores, suas mãos tremendo ligeiramente. Durante semanas, ela havia lutado com a decisão de revelar uma verdade que poderia ser devastadora ou reconfortante. Há algo, sim, admitiu ela, puxando uma cadeira para mais perto da cama. Algo que descobri quando comecei a investigar seu passado, depois que você chegou ao hospital. O que descobriu? Clarice, você não tinha apenas uma irmã mais velha na família original. Você tinha 2. O monitor cardíaco acelou ligeiramente enquanto Clarice processava essa informação. 2 irmãs? Camila era a mais velha, com 7 anos quando o acidente aconteceu, mas havia outra menina com 5 anos, uma menina que também foi separada da família naquela noite terrível. Clarice tentou se sentar, mas a fraqueza a manteve deitada. O que aconteceu com essa menina? Ela foi enviada para o mesmo orfanato onde você deveria ter ido. Cresceu lá, tornou-se enfermeira e passou a vida inteira procurando pelas irmãs que perdeu. As palavras ecoaram no quarto silencioso por longos segundos antes que a compreensão total atingisse Clarice. Você, sussurrou ela. Você é minha irmã. Rosana começou a chorar silenciosamente, décadas de dor e esperança finalmente encontrando expressão. Rosana Vasconcelos era meu nome original. Mas quando você tem 5 anos e é abandonada em um orfanato, aprende rapidamente que sobrenomes importantes não significam nada. Por que não me disse antes? Porque não tinha certeza. E porque... Rosana hesitou. Porque tinha medo de que você me rejeitasse. Você e Camila cresceram com privilégios, ou pelo menos com amor de família. Eu cresci com nada. Não sabia se ainda caberia na vida de vocês. Clarice estendeu a mão, segurando a de Rosana com toda a força que conseguia reunir. Você sempre caberia, somos irmãs. Nesse momento, as máquinas começaram a emitir alarmes altos. A pressão arterial de Clarice estava despencando rapidamente e sua respiração se tornava irregular. Equipe médica para o quarto 304. Emergência! Rosana acionou o alarme enquanto segurava a mão de Clarice. Resista, querida. Você acabou de encontrar sua família completa. Não pode ir embora agora. Dr. Henrique chegou correndo com uma equipe de enfermeiros. Precisamos levá-la para a cirurgia imediatamente. Não podemos esperar mais. Enquanto preparavam Clarice para ser transferida para o centro cirúrgico, ela segurou a mão de Rosana com força surpreendente. Se eu não sobreviver, sussurrou ela, certifique-se de que Augusto não ganhe. Proteja Camila, proteja nossa família. Você vai sobreviver,
disse Rosana firmemente. E vamos proteger nossa família juntas. As portas do centro cirúrgico se fecharam, deixando Rosana sozinha no corredor com o peso de décadas de segredos finalmente revelados. Durante as 7 horas seguintes, Camila, Evandro e Rosana mantiveram vigília na sala de espera. Dr. Henrique aparecia ocasionalmente com atualizações que variavam entre cautelosamente otimistas e francamente preocupantes. A cirurgia está sendo mais complicada do que previmos, disse ele durante a 5ª hora. As toxinas causaram mais danos do que conseguimos detectar nos exames. Doutor, disse Evandro, sua autoridade empresarial mascarando mal seu desespero paternal, faça o que for necessário. Custos não são consideração. Não é questão de dinheiro, coronel. É questão de tempo. E o tempo está se esgotando. No centro cirúrgico, Clarice estava tecnicamente morta por 2 minutos e 43 segundos quando seu coração parou durante um momento crítico da operação. Mas foi exatamente durante esses minutos que suas memórias reprimidas retornaram com clareza total e devastadora. Ela viu tudo. A noite do acidente, quando tinha apenas 2 anos, o desespero de seus pais percebendo que não sobreviveriam, a forma como Camila a protegeu durante as horas terríveis que se seguiram. Mas também viu algo que ninguém havia lhe contado. Rosana, com apenas 5 anos, segurando sua mão no hospital depois do acidente, prometendo que sempre cuidaria dela. E viu mais. Lembrou-se de Augusto com 12 anos, chorando desconsoladamente quando soube que ela seria enviada embora. Viu a promessa desesperada que ele fez de encontrá-la, não importasse quanto tempo levasse. Quando seu coração voltou a bater e ela retornou à consciência. Clarice tinha uma compreensão completa de sua história familiar e das motivações complexas que haviam moldado todas as pessoas importantes em sua vida. 3 dias depois, quando finalmente despertou totalmente, ela encontrou Camila e Rosana ao lado de sua cama. Mas havia uma terceira pessoa no quarto que a surpreendeu. Dr. Medeiros, segurando um envelope lacrado oficial. Os resultados do DNA, anunciou ele solenemente. Finalmente temos confirmação científica de tudo que suspeitávamos. Camila abriu o envelope com mãos trêmulas e leu em voz alta. Clarice Ferreira é biologicamente irmã de Camila Vasconcelos, com 99,7% de certeza. Rosana Silva compartilha marcadores genéticos consistentes com parentesco irmão das 2 anteriores. Oficialmente, disse Dr. Medeiros, vocês 3 são irmãs Vasconcelos, herdeiras iguais de uma das maiores fortunas do sul do Brasil. Mas há um problema, disse uma voz familiar da porta. Augusto entrou no quarto, seguido por um homem de meia-idade visivelmente nervoso, que Clarice reconheceu como Marcelo, o homem que havia interrompido sua conversa no arquivo. Augusto, disse Camila, colocando-se protetivamente entre ele e a cama de Clarice. Saia daqui imediatamente. Na verdade, tenho o direito legal de estar aqui, disse Augusto, exibindo documentos oficiais, como noivo oficialmente registrado de Camila Vasconcelos. Isso é ridículo. Nunca aceitei me casar com você. Mas seu avô aceitou por você, quando assinou os documentos de união estável que Marcelo aqui preparou tão habilmente. Marcelo olhou para o chão claramente envergonhado de sua participação na fraude. Além disso, continuou Augusto, há uma questão ainda mais interessante sobre a legitimidade de vocês como herdeiras. Ele fez um sinal para Marcelo, que relutantemente retirou outro conjunto de documentos de sua pasta. Acontece que há uma 4ª pessoa com direitos hereditários legítimos sobre a fortuna Vasconcelos. Alguém que vocês conhecem muito bem. Quem? Perguntou Rosana. Daniela Vasconcelos, que vocês conhecem como minha assistente pessoal, mas que na verdade é filha adotiva oficial do coronel Evandro há 15 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clarice, mesmo fraca da cirurgia, compreendeu imediatamente as implicações. Você plantou uma impostora na família, disse ela, sua voz rouca, mas clara. Não plantei. Apenas facilitei um processo de adoção que já estava em andamento. Daniela precisava de uma família e eu precisava de alguém posicionada estrategicamente dentro da casa dos Vasconcelos. Por 15 anos, murmurou Camila,
Havia uma estranha vivendo em nossa casa como minha irmã. E agora, disse Augusto com satisfação, ela tem direitos legais iguais aos de vocês sobre toda a herança. Direitos que ela está disposta a transferir para mim mediante casamento. A complexidade do plano de Augusto estava finalmente se revelando em toda a sua elaboração diabólica. Ele não havia apenas envenenado Clarice e chantageado Camila. Havia passado 1 década e meia colocando peças no lugar para garantir que, independente do que acontecesse, ele teria acesso legal à fortuna da família. Há apenas um problema com seu plano, disse Dr. Medeiros calmamente. Qual? A adoção de Daniela nunca foi legalmente finalizada. Os documentos que Marcelo falsificou podem enganar um investigador casual, mas não resistem a uma auditoria forense completa. Augusto olhou para Marcelo com raiva. Você me disse que os documentos eram perfeitos. Eu tentei meu melhor, gaguejou Marcelo. Mas alguns registros oficiais são impossíveis de falsificar completamente. Naquele momento, Clarice percebeu que Augusto estava começando a perder o controle de seu plano cuidadosamente orquestrado. E quando homens desesperados perdem o controle, tornam-se infinitamente mais perigosos. Augusto, disse ela, tentando encontrar qualquer vestígio do menino protetor que ela se lembrava dos tempos de infância. Não precisa terminar assim. Ainda podemos encontrar uma solução que honre a memória de seu pai, sem destruir mais famílias. Mas a expressão que ele direcionou a ela era de um homem que havia investido tanto em sua vingança que não conseguia mais contemplar qualquer outra possibilidade. É tarde demais para soluções pacíficas, prima querida, disse ele, sua voz carregada de finitude ominosa. Se não posso ter a justiça que busco, pelo menos garanto que vocês não terão a felicidade que me foi negada. E com essas palavras, Clarice compreendeu que estava prestes a entrar na fase mais perigosa de uma guerra que havia começado antes mesmo de ela recuperar suas memórias. As palavras ameaçadoras de Augusto ecoaram no quarto do hospital por longos segundos, criando uma tensão que podia ser cortada com uma faca. Mas foi Rosana quem quebrou o silêncio de forma inesperada, levantando-se da cadeira ao lado da cama de Clarice com uma determinação que ninguém havia visto antes. Augusto Bernardes, disse ela, sua voz carregando décadas de autoridade desenvolvida como enfermeira-chefe, você cometeu um erro fundamental em todo esse seu plano elaborado. Que erro? Ele perguntou, claramente irritado com a intervenção de alguém que considerava irrelevante. Você subestimou o poder de uma família reunida. Nesse exato momento, as portas do quarto se abriram e entraram o coronel Evandro, apoiado em sua bengala, seguido por Dr. Henrique Tavares e 2 investigadores particulares que carregavam caixas repletas de documentos. Augusto, disse Evandro, sua voz carregando toda a autoridade de seus 68 anos. Receio que sua pequena apresentação de poder chegou ao fim. O que está falando, velho? Estou falando sobre os últimos 3 meses de investigação que conduzi sobre suas atividades. Investigação que revelou não apenas a extensão de seus crimes, mas também a identidade de todos os seus colaboradores. Doutor, Henrique se aproximou da cama de Clarice, verificando seus sinais vitais enquanto falava. Augusto, as análises laboratoriais que conduzi nos últimos dias identificaram exatamente quais substâncias você usou para envenenar Clarice. E, mais importante, identificaram a fonte dessas substâncias. Isso é impossível. Na verdade, é bastante simples quando se tem acesso aos registros de compras de produtos químicos industriais dos últimos 2 anos. Registros que mostram aquisições suspeitas, feitas por empresas fantasma, registradas em nome de Marcelo Aguiar. Marcelo empalideceu visivelmente, percebendo que havia sido usado como testa de ferro em atividades que agora poderiam levá-lo à prisão. Augusto, disse Marcelo, sua voz tremendo, você me disse que as substâncias eram para limpeza industrial. E você acreditou? Augusto riu amargamente. Marcelo, você sempre foi ingênuo demais para este tipo de trabalho. Um dos investigadores particulares se aproximou, abrindo uma das caixas de documentos. Sr. Bernardes, temos aqui evidências de falsificação de documentos, fraude empresarial, tentativa de homicídio
e conspiração para a apropriação indevida de herança. Evidências que incluem gravações de suas conversas com colaboradores. Gravações. Aparentemente, nem todos os seus colaboradores eram tão leais quanto você imaginava, disse Evandro com uma satisfação sombria. Daniela Vasconcelos, ou melhor, Daniela Santos, decidiu cooperar com nossa investigação em troca de imunidade legal. A revelação atingiu Augusto como um soco no estômago. Sua principal aliada, a mulher que ele havia posicionado estrategicamente na família Vasconcelos durante 15 anos, havia o traído no momento mais crucial. Por que ela faria isso? Perguntou ele, genuinamente confuso. Por quê? Disse uma voz feminina da porta. Nem todo mundo é movido por vingança e amargura como você. Daniela entrou no quarto, mas estava irreconhecível. Os cabelos loiros que sempre usara haviam dado lugar ao castanho natural, e suas roupas elegantes foram substituídas por um vestido simples. Mais importante, havia uma paz em seus olhos que contrastava drasticamente com a tensão que sempre demonstrava na presença de Augusto. Daniela, disse Augusto, sua voz carregada de traição, depois de tudo que fiz por você, tudo o que você fez foi me usar como peça em seu jogo de vingança. Durante 15 anos vivi uma mentira, fingindo ser alguém que não era, manipulando pessoas que me trataram como família verdadeira. Daniela se aproximou da cama de Clarice, dirigindo-se diretamente a ela. Clarice, há algo que preciso confessar. Algo que vai ser difícil de ouvir. O que é? O envenenamento. Eu ajudei. O silêncio que se seguiu foi carregado de choque e horror. Camila instintivamente se posicionou mais próxima de Clarice, enquanto Rosana segurou firmemente a mão de sua irmã recém-encontrada. Como você ajudou? Perguntou o Dr. Henrique, claramente perturbado. Augusto me deu as substâncias e me instruiu sobre como adicioná-las ao café que Clarice bebia todas as manhãs na empresa. Disse que eram apenas para fazê-la se sentir mal o suficiente para pedir demissão. E você acreditou nele? Perguntou Camila, indignada. No início, sim, mas quando percebi que ela estava realmente doente, que poderia morrer, tentei parar. Foi quando Augusto me ameaçou com exposição de minha identidade falsa. Augusto estava observando a cena com crescente desespero, vendo seu plano cuidadosamente construído desmoronar diante de seus olhos. Augusto, disse Evandro, você tem duas opções agora. Pode colaborar conosco e aceitar as consequências legais de suas ações, ou pode continuar resistindo e enfrentar o peso total da lei. Colaborar com vocês? Augusto riu amargamente. Vocês destruíram minha família, mataram meu pai com suas acusações falsas. Por que eu colaboraria? Por quê? Disse Dr. Medeiros, que havia permanecido em silêncio observando a confrontação. Seu pai não morreu por causa das acusações da empresa. Todos se voltaram para o médico idoso, surpresos com a declaração. O que está querendo dizer? Perguntou Augusto. Benedito Bernardes era meu paciente nos últimos meses de vida. Ele morreu de complicações de diabetes não diagnosticado, agravado por estresse emocional, sim, mas não causado pelas acusações da empresa. Doutor, Medeiros se aproximou de Augusto, sua expressão carregada de compaixão paternal. Seu pai estava doente há anos, Augusto. Ele sabia que não tinha muito tempo de vida. E, mais importante, ele era realmente inocente das acusações de desfalque. Eu sempre soube que ele era inocente, mas o que você não sabe é quem realmente roubou o dinheiro. O médico fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Evandro. Foi o próprio coronel Evandro quem desviou os fundos, usando a posição de Benedito como contador para ocultar suas próprias transações irregulares. A confissão explodiu no quarto como uma bomba. Evandro empalideceu, mas não tentou negar. É verdade, admitiu o patriarca, apoiando-se pesadamente em sua bengala. Eu roubei o dinheiro e incriminei Benedito. Foi a pior decisão de minha vida, e tenho vivido com essa culpa durante décadas. Augusto olhou para ele com uma mistura de validação e confusão. Sua sede de vingança havia sido justificada, mas agora que a verdade estava exposta,
Não sabia como processar a confirmação de suas suspeitas. Por que está confessando agora? Perguntou ele. Por quê? Disse Evandro, olhando para suas 3 netas. Passei os últimos meses aprendendo o verdadeiro significado de família. E aprendi que algumas verdades precisam ser ditas, independente das consequências pessoais. Clarice, que havia permanecido calada durante toda a revelação, finalmente falou, sua voz fraca, mas clara. Augusto, você tinha razão sobre a injustiça. Meu avô destruiu sua família baseado em mentiras. Mas envenenar-me não trouxe seu pai de volta, e não vai curar a dor que você carrega há tantos anos. Então, o que você propõe? Perguntou Augusto, pela primeira vez desde que ela o conhecia, demonstrando genuína vulnerabilidade. Proponho que honremos a memória de seu pai da forma correta, que limparemos publicamente o nome dele, que compensemos sua família pelas perdas sofridas e que você encontre uma forma de viver que não seja baseada em destruir outras pessoas. Camila se aproximou de Augusto, surpreendendo a todos. Augusto, você dedicou metade de sua vida a nos odiar. Mas eu me lembro do menino que você era antes de toda essa dor. O menino que protegia as meninas mais novas, que brincava conosco como se fôssemos família verdadeira. Esse menino morreu quando meu pai morreu. Não morreu, disse Rosana, juntando-se à conversa. Eu vi esse menino no hospital quando você vinha procurar por Clarice no orfanato. Ele ainda existe dentro de você. Só está enterrado sob anos de raiva justificada. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Augusto, o homem que havia dedicado anos planejando a destruição da família Vasconcelos, começou a chorar. Não eram lágrimas de raiva ou frustração, mas de uma dor profunda e antiga que finalmente encontrava expressão. Eu senti tanta falta de vocês, disse ele, sua voz quebrando. Depois que Clarice desapareceu e vocês pararam de vir às festas da empresa, eu me senti completamente sozinho. E quando meu pai morreu pouco depois, toda aquela dor se transformou em ódio. Clarice estendeu a mão desde a cama do hospital e, para surpresa de todos, Augusto a pegou. Primo, disse ela, usando o termo que ele havia usado como arma anteriormente, mas agora carregado de carinho. Você nunca esteve sozinho. Nós só não sabíamos que ainda existíamos uns para os outros. Como posso me perdoar pelo que fiz a você? Eu quase a matei. Você pode se perdoar fazendo as escolhas certas a partir de agora, respondeu ela. E pode começar nos ajudando a curar nossa família em vez de destruí-la. Evandro se aproximou hesitantemente de Augusto, estendendo uma mão trêmula. Augusto, sei que não posso desfazer os erros do passado, mas posso garantir que a memória de seu pai seja honrada adequadamente. Posso estabelecer uma fundação em nome dele, voltada para jovens carentes que perderam os pais. E posso transferir uma porcentagem significativa da empresa para você, como deveria ter sido desde o início. Augusto olhou para a mão estendida por longos segundos antes de aceitá-la. Não quero sua empresa, disse ele finalmente. Quero apenas que meu pai seja lembrado como o homem honesto que realmente era. Isso pode ser arranjado. Nos meses que se seguiram a essa confrontação no hospital, a família Vasconcelos passou por uma transformação completa. Clarice se recuperou totalmente dos efeitos do envenenamento, mas o processo de cura emocional levou muito mais tempo. A verdade sobre o desfalque foi revelada publicamente, com Evandro assumindo total responsabilidade pelos crimes do passado. Benedito Bernardes foi oficialmente exonerado de todas as acusações e uma placa comemorativa foi instalada na entrada da empresa, honrando sua memória e integridade. Augusto colaborou totalmente com as autoridades, fornecendo evidências sobre todos os crimes que havia cometido. Marcelo também confessou sua participação, mas devido à cooperação de ambos e às circunstâncias atenuantes de suas motivações, receberam sentenças de serviços comunitários em vez de prisão. Daniela, por sua vez, decidiu recomeçar sua vida com sua verdadeira identidade. Com o apoio financeiro voluntário da família Vasconcelos, ela retornou aos estudos e eventualmente se tornou assistente social, dedicando-se a ajudar crianças em situações similares à que ela havia vivido. 6 meses depois da revelação no hospital, as 3 irmãs Vasconcelos estavam reunidas na mansão familiar pela primeira vez
em mais de 2 décadas. Era uma manhã ensolarada de sábado, e elas estavam preparando uma feijoada tradicional para celebrar a primeira reunião oficial da família reconstituída. Clarice, você está colocando linguiça demais na panela, riu Camila, observando sua irmã mais nova cozinhar com entusiasmo exagerado. É que nunca tive a chance de cozinhar para uma família grande, respondeu Clarice, seu rosto irradiando uma felicidade que havia faltado durante toda a sua vida adulta. Rosana estava preparando a couve refogada, mas parava ocasionalmente para observar suas irmãs com uma expressão de incredulidade e gratidão. Às vezes ainda não acredito que estamos todas aqui, disse ela. Durante tantos anos, sonhei com este momento. Evandro observava a cena da sala de jantar, sentado em sua poltrona favorita com um sorriso melancólico. A idade e os erros do passado haviam deixado suas marcas, mas a presença das 3 netas havia trazido uma vitalidade à mansão que estava ausente há décadas. Augusto chegou pontualmente ao meio-dia, carregando uma garrafa de vinho e um buquê de flores. Sua relação com a família ainda estava se reconstruindo, mas cada encontro se tornava menos tensa e mais natural. Como está se sentindo hoje, prima? Perguntou ele a Clarice, beijando-a no rosto como faziam quando crianças. Melhor a cada dia. Dr. Henrique disse que não há mais vestígios das toxinas em meu organismo. E como vai o trabalho na fundação? É a coisa mais gratificante que já fiz. Ontem ajudamos uma família de refugiados a encontrar moradia adequada. Saber que posso usar os recursos da família para fazer diferença real na vida das pessoas é incrível. Augusto sorriu genuinamente. Seu pai ficaria orgulhoso. Durante o almoço, eles conversaram sobre planos futuros, memórias recuperadas da infância e a forma como cada um estava lidando com as revelações dos últimos meses. Augusto, disse Camila, há algo que sempre quis perguntar. Quando você estava planejando toda aquela vingança, alguma parte de você esperava que descobríssemos a verdade sobre nosso relacionamento? Augusto pensou cuidadosamente antes de responder. Honestamente? Acho que sim. Parte de mim sempre esperou que Clarice se lembrasse de quem eu era, que nossos laços de infância fossem mais fortes que minha sede de vingança. E se ela não tivesse se lembrado? Então, provavelmente teria seguido adiante com todo o plano, e hoje estaríamos em situações muito diferentes. O que mudou? Perguntou Rosana. Vocês mudaram. Vê-las juntas, vê-las cuidando umas das outras como uma família verdadeira, me lembrou de quem eu costumava ser antes da amargura tomar conta de minha vida. Evandro levantou seu copo de vinho, sua voz tremendo ligeiramente com emoção. Gostaria de propor um brinde, disse ele, a segundas chances a verdades dolorosas que levam à cura e a famílias que se recusam a permanecer quebradas. Todos levantaram seus copos, mas foi Clarice quem completou o brinde. E aos que amamos vivos e mortos, que nos ensinaram que o perdão é mais poderoso que a vingança. Quando o sol começou a se pôr sobre Caxias do Sul naquela noite, as 3 irmãs estavam sentadas na varanda da mansão, observando as luzes da cidade se acendendo uma por uma. Rosana estava tricotando, Camila lia um livro de administração empresarial e Clarice escrevia em um diário onde registrava suas memórias recuperadas. Vocês acham que papai e mamãe estariam orgulhosos de como tudo terminou? Perguntou Clarice. Tenho certeza de que sim, respondeu Camila. Eles sempre quiseram que fôssemos uma família unida. E Benedito também, acrescentou Rosana, referindo-se ao pai de Augusto. Ele era um homem bom que mereceu ter seu nome limpo. Naquele momento, Augusto apareceu na varanda, mas hesitou antes de se juntar a elas. Posso ficar um pouco mais? Perguntou ele. Ou vocês querem ter um momento só de irmãs? Você é família, disse Clarice simplesmente. Sempre foi. Augusto se sentou na cadeira de balanço que havia sido do pai delas e pela primeira vez em décadas sentiu-se verdadeiramente em casa. Clarice, disse ele após alguns minutos de silêncio confortável, obrigado por não desistir de mim, por ver o menino que eu costumava ser, mesmo quando eu havia me tornado alguém irreconhecível. Obrigado por me encontrar, respondeu ela, mesmo que tenha levado mais tempo do que qualquer um de nós esperava.
Quando a lua cheia apareceu no céu de Caxias do Sul naquela noite, 4 pessoas que haviam começado o ano como estranhos ou inimigos estavam reunidas como família, provando que algumas feridas, por mais profundas que sejam, podem ser curadas com tempo, verdade e a coragem de escolher o amor sobre a vingança. A jovem humilde havia descoberto não apenas a verdade sobre seu passado, mas também havia descoberto que era forte o suficiente para transformar essa verdade em algo belo. E o homem que havia tentado silenciá-la para sempre havia aprendido que algumas vozes são poderosas demais para serem caladas, especialmente quando falam a linguagem do perdão e da redenção. 6 meses depois, a Fundação Benedito Bernardes para Jovens Órfãos foi oficialmente inaugurada em Caxias do Sul, com Clarice como diretora executiva, Augusto como coordenador de programas e Rosana como supervisora de cuidados médicos. Camila assumiu a liderança da Vasconcelos Telecomunicações, transformando-a na empresa mais socialmente responsável da região sul. Evandro, por sua vez, dedicou seus últimos anos a reparar os danos causados por suas decisões passadas, estabelecendo programas de bolsas de estudo e apoio para famílias de funcionários que haviam sido injustamente prejudicadas pela empresa ao longo dos anos. A mansão Vasconcelos, que havia estado vazia e silenciosa por tantos anos, voltou a ser um lar repleto de risadas, conversas animadas e o aroma constante de comida caseira. Nos fins de semana, era comum encontrar crianças da fundação brincando nos jardins, onde Clarice, Camila e Augusto haviam brincado décadas atrás, criando um círculo de cura que se estendia muito além da família original. Durante as festas juninas anuais da empresa, que voltaram a ser celebradas com alegria genuína, em vez de obrigação social, os 3 primos costumavam ficar lado a lado observando as crianças dançarem quadrilha e participarem das brincadeiras tradicionais. Era nesses momentos que eles mais sentiam a presença dos pais que haviam perdido, mas agora com gratidão pelas lições de amor e resiliência que haviam deixado como legado. A história da família Vasconcelos havia provado que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra uma forma de emergir. E que o amor verdadeiro, mesmo quando enterrado sob anos de mágoa e mal-entendidos, possui uma força transformadora capaz de curar as feridas mais profundas e reunir corações que pareciam perdidos para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Clarice, Camila, Rosana e Augusto tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta história nos lembra que o perdão é mais poderoso que a vingança, que a família verdadeira vai além dos laços sanguíneos e que nunca é tarde demais para escolher o amor sobre o ódio. Se esta narrativa emocionou vocês, não esqueçam de se inscrever no nosso canal para receberem novas histórias todos os dias. Deixem nos comentários de que cidade estão assistindo. Adoramos saber até onde essas histórias estão chegando. E não se esqueçam de dar aquele like que nos ajuda muito a continuar trazendo essas narrativas que falam direto ao coração. Até a próxima história e lembrem-se sempre, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho.